Meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, eu gostaria de trazer esse tema para vocês e mostrar que, mais uma vez, Deus mentiu. Os crentes ficam loucos, mas infelizmente está escrito isso no texto e eu tenho que ser fiel ao que está ali no texto. Os crentes dizem que seguem a palavra de Deus, mas não seguem. Quando a gente esfrega essas contradições na cara deles, eles esperneiam, fazem contorcionismo, eles fazem manobras para tentar explicar esse Deus da Bíblia, que é totalmente incoerente. E eu vou mostrar mais um argumento aqui para vocês, que esse Deus, ele mente o tempo todo dentro da Bíblia. Vamos para o texto? Então vamos lá. E eu espero que você me ajude a compartilhar este vídeo, compartilhe nos grupos cristãos, seus amigos, algum parente que é crente e tudo mais, e mostra que essa Bíblia não é a palavra de Deus, e ainda mais inerrante ainda, né? Então, a gente está mostrando aqui que aquilo que atribuíram a um livro sagrado, não tem nada de sagrado, porque nada de milagre, nada sobrenatural acontece através desse livro. Mesmo porque eu sou prova viva que este livro não é sagrado. O tempo todo eu estou aqui falando mal dele e não acontece nada de mal comigo. Por que esse Deus não me pune por eu estar falando mal do livro dele? Porque eles vão falar que este Deus é amor? Esse Deus é amor? Um Deus de amor que mata as pessoas afogadas no dilúvio? Que manda um povo escolhido por ele, acepção de pessoas, invadir terras e matar crianças de peito? Isso é um Deus de amor? Só porque está escrito um versículo lá no Novo Testamento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, um sacrifício, né? Você sacrificar alguém por outras pessoas, isso não é amor. Isso não é amor. Você sacrificar o seu próprio filho para poder fazer o quê? Para uma nação que a maioria não segue ele. Qual foi o resultado positivo disso? Mais uma religião? Simplesmente isso. Mas vamos para o texto, para não prolongar muito esse vídeo. Olha a mentirinha de Deus aqui, mais um texto. Gênesis 15, 3 e 4, que diz assim: Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente. Aqui a narrativa, o narrador aqui falando, Abraão conversando com Deus, como se fosse uma coisa tão simples assim, né? Que os crentes falam que conversam com Deus, mas na hora que você pede uma prova para eles, eles pegam e falam assim: não é bem assim, não é assim que funciona. É igual os desafios que eu faço aí para os crentes em João 14, do 12 ao 14, os crentes falam assim: não é assim que funciona, e fazem um contorcionismo. Mas aqui Abraão conversa assim normalmente, como se Deus manifestasse ali e ele trocasse uma ideia, um papo ali legal. E aí, Abraão, beleza, meu irmão? É o que apresenta aqui o texto da Bíblia para mim. Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ó, o que Abraão está dizendo aqui? Temos que entender o texto. Deus fala para ele ali que vai dar um filho para ele. Aí ele pega e fala assim: não, mas o nascido eu não consigo ter filho porque tu não me dá uma semente. Aí ele fala assim: ó, vai ter um servo meu aqui, ele fala até o nome do servo que tem no contexto ali da passagem, e o herdeiro vai vir daqui da minha casa. Aí o Senhor diz para ele assim: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Presta bem atenção. Olha o que está escrito aqui. Eu não posso nem colocar, nem tirar nada. Olha o que está escrito. Este não será o teu herdeiro, o nascido da tua casa. Tá? Que ele está falando ali do empregado dele. Mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Beleza. O que Abraão entendeu por isso? Presta bem atenção. Mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Está dizendo o seguinte: você vai ter um filho. E aqui no texto não diz com qual mulher. E como que se faz filho na vida real e não na fantasia? Como se um pombo, um espírito fizesse um filho numa mulher. Como se fosse um mito, né? Como que se faz filho? Coabitando homem e mulher. Óbvio.
Hoje, nas tecnologias, tem outras opções, mas antigamente, nós estamos jogando aqui 4.000 anos atrás, 4.500 anos, 4.300 anos, não importa a data, mas é mais de 1.000, piorou a ciência. Então, olha para você ver. Mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. De ti será gerado, e esse será o teu herdeiro. Vamos ver realmente mesmo se aquilo que Deus prometeu para Abraão é verdadeiro? Vamos ver? Em Gênesis 16, 15 e 16, aí tem toda uma narrativa, toda uma história, todo um floreio em volta para chegar até aqui. Eu não vou ler todo o texto, mas o texto diz o seguinte: e Agar deu um filho a Abraão. Por quê? Porque Sara fala assim, entre e coabita com a minha serva, né? Porque ela vivia debaixo da tenda de Abraão. Ela fazia parte da casa de Abraão. Ela era serva ali, segundo a narrativa. Não estou falando que isso é verdadeiro. Entenda. Aí diz o seguinte: e Agar deu um filho a Abraão. E Abraão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Pergunta que não quer calar. Deus cumpriu com a palavra dele aqui? Bom, até o momento, Deus cumpriu. Abrão teve um filho com a serva, não explicou qual mulher que era, não falou nada, só falou que ele ia ter um filho. E ele teve um filho com 86 anos, que isso é muito bizarro, ainda mais naquela época. Mas tudo bem, eu vou entrar nesse termo. Então, Abrão teve um filho, beleza. Deus em nenhum momento na narrativa falou que o filho teria que ser de Abrão e Sara. Ele disse que o filho de ti será gerado. Foi a primeira conversa sobre filho que Deus teve com Abrão. De ti será gerado. Ele não falou de ti e de Sara. Terá que ser com a Sara. Ele não disse isso. Simplesmente ele falou que o filho teria que ser gerado de Abrão. Beleza. Aí Agar teve o filho. Tranquilo. Então, o que Deus falou aqui, perfeito. Só que em Gênesis 17, do 15 ao 18, olha para você ver o problema que Deus arruma para a cabeça de Abrão. Olha para você ver. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o teu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? Vai ter filho com 90 anos, uma mulher? E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e faloei frutificar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. Só que tem um problema. Quando Deus ele fala com Abraão, lá no início do versículo que eu postei para vocês, ele não especificou com qual mulher seria. E no entendimento de Abraão e de Sara, quem teria que fazer esse filho era ele, Abraão.
Era Abraão que era para fazer o filho. E Sara tomou a frente e falou: pode usar minha serva e ter um filho com ela. E Abraão acatou e tentou e conseguiu. Então, se Deus tivesse dado a ordem correta, falasse assim, ó: Abraão, como eu sei o futuro, que eu sou onisciente, não vai tentar fazer filho em outra mulher. É com a Sara, tá bom? Tu terás um filho com a Sara. Mas não. Deus induziu Abraão a errar, a Sara a errar, porque ele disse: de ti sairá um filho. Deus induziu e não instruiu o teu servo, dizendo: olha, o filho vai vir da sua descendência junto com Sara. Não, simplesmente ele induziu. Então o que Abraão faz? É a mesma coisa que o crente fala. O crente fala assim, ó: Deus te abençoa, mas você tem que fazer a sua parte. É a mesma coisa. Abraão fez a parte dele. Ele catou a mulher e pum, veio Ismael. E aí o que acontece? O que Deus faz? Deus rejeita o primogênito. O primogênito de Abraão era Ismael. Agora tem um grande problema que eu vou mostrar para vocês. A Bíblia toda registra que o primogênito da terra é o dízimo de Israel. Deus ordena que o primogênito será o herdeiro. Tem várias contradições. Por exemplo, Saul e Jacó. Quem era o primogênito? Quem deveria receber a primogenitude? Era Esaú e não Jacó. Jacó engana seu irmão, engana seu pai, engana todo mundo, e mesmo assim Deus não pune Jacó. Ele ainda abençoa Jacó como uma grande nação com as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel foi levantada em cima de engano, com Deus passando a mão ainda na cabeça. É literalmente o que está escrito nessa Bíblia, que os crentes não querem enxergar isso. A base que levantou Israel, que está escrito na narrativa, eu não estou falando que é verdade, foi a base de engano. Israel, no caso Jacó virou Israel, ele foi extremamente abençoado à base do engano, à base da corrupção. E tem um outro grande problema que eu vou mostrar para vocês. Deus, sendo onisciente, ele já sabendo que daria uma lei para Israel, ele não poderia contrariar a própria moral. Por quê? Olha a lei que Deus deu para Israel, que Israel não poderia cometer um erro. Presta bem atenção nesta lei que eu vou mostrar para vocês. Deus deu essa lei. Então, se é para seguir essa lei, não é para quebrar essa lei. Então, o próprio Deus, eu vou mostrar que ele quebra as próprias regras, a própria lei. Deus dá essa lei aqui para Israel em Deuteronômio 21, 15 ao 17. É pós-Abraão. Ok, beleza, você pode argumentar, falou assim, nossa, mas essa passagem que você está lendo aqui é pós-Abraão. Não tem nada a ver. Mas Deus não é o mesmo antes, ontem, hoje e eternamente? Não é isso que vocês dizem? Se Deus sabe de todas as coisas lá na frente, como que ele pode aplicar uma coisa lá atrás, totalmente ao contrário do que acontece aqui? Como ele pode aplicar algo errado com Abraão, sendo que ele deu uma outra regra, do mesmo contexto, da mesma situação, para o povo de Israel? Vamos ler? Quando um homem tiver duas mulheres, a Bíblia ainda, eu fiz um short esses dias, assiste lá, tem uns shorts aí, que a Bíblia deixa sim o homem ter duas mulheres. Se tem duas, pode ter 4, 6, 10, fique à vontade. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e a outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, daquela que ele rejeita, daquela que ele não liga direito, né, que não é a principal, tipo a Agar era desprezada, né? Não no contexto da história ali, porque a Sara se sentiu desprezada, mas a oficial era a Sara, e a Agar era a serva, a desprezada, não tinha marido. Então presta atenção. Então, será que no dia em que fizer herdar os seus filhos a que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada? Então, o que está mostrando aqui? Que
O homem tinha 2 mulheres e o primeiro filho primogênito era da desprezada. E ele teve filho com a amada. Quando ele for herdar a terra, ele não pode dar a primogenitura para aquela que ele ama. Ele tem que dar para o filho daquela que ele ama. Ele tem que dar para quem é primogênito. Ele tem que abençoar, herdar quem é primogênito. Então, olha assim, preferindo ao filho da desprezada, que é o primogênito. Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo, quando tiver. Porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Então, segundo a lei de Deus, a primogenitura é de Ismael, a primogenitura é de Esaú. Deus contraria a própria lei que ele estabelece. E se Deus é imutável, ele não pode ficar, ele não tem sombra de variação, ele não pode fazer a primogenitura lá, que era de Ismael, dar para Isaac. Ele não pode pegar a primogenitura na base do engano de Esaú e entregar para Jacó. Olha para você ver, que Deus mais maluco é esse? Mais uma mentirinha, que Deus promete para Abrão, que dele seria gerado um filho, e ele faz o filho é dele, foi dele com a serva, só que Deus descarta, faz acepção, que é da serva, não, tem que ser da original, tem que ser da oficial. Ele quebra os próprios conceitos morais, esse Deus, ok? Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. Até o próximo vídeo.